Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Verônica, né? Eu estou aqui então para fazer uma aula de correção da semana 1, né, do Plano de Estudo Tutorado do 7º ano, volume 3, 2021, ok? Disciplina então de Geografia. Nós vamos fazer a correção da semana 1. Na primeira questão, então, nós temos uma imagem, né, representando principalmente aí a agricultura e a pecuária, ou simplesmente agropecuária. Então, na imagem abaixo, foram representadas duas atividades do setor primário. Lembrando que o setor primário ele abrange atividades da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Ok? Então a gente tem que observar a imagem e identificar quais essas duas atividades. Então, claramente, aí nós temos a representação da pecuária e da agricultura. Ok? Ou simplesmente a junção agropecuária. Principais produtos da agropecuária no Brasil, produção de soja, de cana-de-açúcar, de café, milho, produção de laranja, para exportação principalmente. No caso da pecuária, produção de carne bovina, de aves, de suínos, de caprinos e outras coisas também. Aqui nós temos um gráfico representando aí a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil, como que está representada essa estrutura fundiária. Fundiária tem a ver com a distribuição das terras, o tamanho das terras e a quantidade e o tamanho das terras. No caso aqui está se referindo principalmente aí ao tamanho das terras. Então, que característica que está sendo evidenciada nesse gráfico? Que as terras maiores, acima de 1.000 hectares, elas representam 53%. Então, representa o que? Uma estrutura concentrada da estrutura fundiária. A estrutura fundiária extremamente concentrada, as terras extremamente concentradas nas mãos de poucas pessoas, ok? Então, a existência de concentração fundiária, que é bastante clara, e bastante comum em países menos desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo. A estrutura fundiária está relacionada à maneira como as propriedades agrárias estão distribuídas em um determinado lugar. Sobre a estrutura fundiária, assinale a alternativa incorreta, o que estiver errado. Quanto maior a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terras e maior será o tamanho da propriedade, correto. Em países subdesenvolvidos, há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de muitos proprietários que abastecem o mercado interno. Na verdade, é o contrário. Em países subdesenvolvidos, há realmente grandes propriedades rurais concentradas nas mãos, mas de poucos proprietários que geralmente produzem para a exportação e não para o mercado interno. Quem produz para o mercado interno são os agricultores familiares. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas no mundo? Sim, é verdade isso, A concentração de terras nas mãos de poucas pessoas contribui para o aumento de problemas no campo, intensificando os conflitos por terra? Sim, intensifica a luta pela terra, pela reforma agrária, pelo movimento de sem terras. Observe o gráfico abaixo, aqui temos a representação da agricultura familiar e da produção de alimentos, 87% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% da produção de milho, 38% da produção de café, 34% da produção de arroz, do trigo, 16% da produção de feijão, da produção de soja. Então, a gente está observando a importância da agricultura familiar, que acaba abastecendo então o mercado interno. O Censo Agropecuário de 2006, IBGE, identificou 4.367.902 estabelecimentos de agricultura familiar, que são a maioria dos estabelecimentos, e apesar de ocuparem menor área, produzem a grande maioria dos alimentos, conforme a gente já falou. Cite 3 características da agricultura familiar no Brasil. Produção realizada com predomínio de mão de obra familiar, geralmente é a própria família, mas pode acontecer de ter também assalariados, outras pessoas, terceiros, não diretamente ligados com a família. Baixo uso de insumos externos, de substâncias químicas, máquinas, equipamentos mais modernos. Geralmente ela é realizada em pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades. A produção é limpa, com baixa geração de dejetos, não gera tanta poluição.
E costuma-se preservar as técnicas agropecuárias ancestrais, né, que foram sendo repassadas de geração em geração. Ok? Então aqui a gente vai finalizar, né, a correção da semana 1, né, nós continuamos depois com a correção da semana 2, ok? Um abraço a todos.